Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao Podcasly, né? O podcast do Casly. E este é o podcast Pé na Porta. Aqui nós trazemos temas relevantes, aqui nós fazemos autocríticas. E aqui, se a chave às vezes entra, mas não gira, né? E a gente tem que fazer o quê? Meter o pé na porta, encarar o tema e colocar na mesa e discutir e sair daqui com algum conhecimento a mais a respeito do tema escolhido. E hoje o tema é, pelo menos na nossa cabeça, na cabeça da produção, a gente tem uma equipe aqui que coordena, que faz um podcast à parte para escolher o tema. E o tema de hoje foi igreja tradicional, e a gente tinha pensado em igreja moderna, mas aí um dos convidados já falou, Giliardi, igreja moderna, não sei se vai ficar bacana, vamos colocar um pós-moderno aí, e na hora a gente vê e discute se isso aí existe ou não, e a gente está aqui para isso. E eu tenho aqui 4 convidados especiais, ok? Primeiro eu quero agradecer vocês, tá? Por vocês toparem esse desafio aí. À minha direita, David Brendo. David, se apresente aí, David. E aí, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui participando do Podcasly. Podcasly, cara, que isso, Podcasly. Comecei todo errado já. Para tratar desse tema, né, eu espero que seja bem produtivo aí e ao final a gente possa ter contribuído para alguma forma para quem vai assistir depois aí. Cara, tu faz o que hoje na igreja? Hoje na igreja eu sou professor da Escola Sabatina, Valeu, dos jovens, né? E também estou participando agora da coordenação do Ministério de Relacionamento da Igreja Jovem do Caso. Então, essa é a função. É outra igreja isso aí? Outra igreja, cara. Rapaz. Joilson. São os fins dos tempos, meu irmão. É o fim dos tempos. Joilson, meu amigo. Obrigado, David, por você estar aqui. Joilson, vamos lá. Se apresente aí, Joilson. Cara, também estou aqui, né? Sou membro do Casly aí há 12 anos. E não tem tema que mais se adeque à nossa realidade do que esse para ser tratado nesse podcast. Muito bem. Hoje tu é o que aqui, Joilson? Sou ancião jovem. Eu que Ancião seguro jovem. as pedradas nas costas. É, né? Mas Tu que aí quando recebe tá chumbo. muito forte eu boto o primeiro ancião, quando tá mais forte ainda eu boto o pastor. Aí tá certo. São os escudos aí, né? Errado não tá. A gente vai por fase. E a hierarquia é pra isso, né? Oxe. Tá certo. E aqui eu tenho o Jó que foi convidado para levantar o estandarte da igreja tradicional adventista, Jó. Aí o Jó, a primeira mensagem que me manda é, eu vou defender a igreja moderna. Aí me arrebenta todo. Jó, seja bem-vindo, meu nobre. Uma honra ter você aqui. Obrigado, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Mas é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Realmente eu sou conhecido como um homem legalista, um homem, né, do passado. Aí Jó? Todo Sei, mundo me cara. conhece, por isso vocês me convidaram. Não, que que é isso? Eu sou o cara do passado, por isso vocês me convidaram. Tirou... Mas eu tenho umas ideias pós-modernas. Um cara Eu vou que- deixar umas ideias pós-modernas para vocês. O cara que veste calça jeans no sábado, tu acha que ele é do Rapaz, passado? Moderno, eu rapaz. conheci ele só Mas no eu não vou social. pra frente da igreja com calça jeans, não. Não pode, não pode. Então eu sou... É ultrapassado. Depois nós vamos conversar sobre isso. Hoje eu pequei, então. O Jó que hoje, o Jó foi muito tempo conselheiro aqui. Jó, Fui da Igreja ancião do Caso. muito tempo, fui tesoureiro, né? E hoje- agora eu estou na igreja do Parque Atenas. Até gostaria de convidar vocês para fazer parte da igreja do Parque Atenas. Nossa igreja irmã, abraço Nossa pro igreja pessoal irmã. dos nossos queridos irmãos do Parque Isso. Atenas. E Eu lá ouvi eu dizer sou que é muito- tesoureiro. É o Eu ouvi dizer que é muito Tesoureiro da tradicional, igreja do né? Parque Atenas. Ah, Volta pra cá que eu te dou um cargo de ancião. Não, só se for tesoureiro. Ô, Não, Jó, eu volto se for tesoureiro. eu ouvi dizer que lá é muito tradicional, cara, então não dá pra mim não, desculpa. Lá é aí. muito tradicional. Eu lá. ouvi dizer, A né? começar pelo pastor da igreja. vamos lá. E aqui à minha extrema esquerda está o nosso, não pode falar, né? Esquerda? É outro tema, é outro tema, é outro tema. Não existe pastor à esquerda. pô. Não. Vamos lá, pastor Jurandir, nosso querido pastor Jurandir, seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite a participar aqui do Podcasly. Eu sou pastor aqui do distrito do Casly, que contempla a igreja do Casly,
do Parque Atenas e uma comunidade especial que a gente tem chamada de Vila 25. É uma comunidade que a Igreja do Casle adotou, né? E a gente tem tentado dar uma melhor qualidade de vida para as famílias, para essa comunidade. Então, na verdade, são duas igrejas e um grupo. Muito bem. Antes de você vir aqui para o Casle, você estava no Eu estava no Espaço Viva. Espaço Viva. Não é na Pós-moderno. Igreja Adventista do Viva, é no Espaço Viva. Espaço Pós-moderno. Viva. Pós-moderno. Aqui ele tá Espaço. sendo Espaço catequizado de novo. Doutrinado de Pra novo. sorte né? dele, ele encontrou um tradicional, Jó. Fez profissão de fé e tudo lá na frente. Ih, rapaz. Gente, eu quero agradecer mais uma vez. Deixa eu confessar um negócio aqui para vocês. A gente teve a recusa de 11 convidados. Então vocês são muito queridos. Eu não sei se isso daí é bom ou ruim, né, cara? Depois que os 11 recusaram, sobrou isso aqui, eu tô mano. entendendo. Pelo contrário. Só tem um Coringa aqui, né? Que é o Joilson. O Joilson é o Coringa, ele faz parte da equipe aqui, da produção do podcast. Aqui, Joilson, é tu mesmo. Eu cara. só Só vou foram fazer 10 que graça, né? recusaram, né? Porque o Joilson continua. Não sei nada dos assuntos, aí viu? Só vou fazer graça aqui. Aí, na hora de Eu dar- fiquei imaginando a cena agora, cara, não sobrou mais ninguém. David agora aqui. a Não, última o David opção foi da o lista. primeiro, um dos Ah. primeiros Era o mais David, rebelde que Jó, eu aí mandei. eu levei um fora, já corri pro pastor, vamos lá, que você vai dar certinho, aí, enfim. É que o pessoal, na hora que viu o tema, pastor, aí inventavam uma desculpa e tal, e rapaz, tradicional, moderno, não sei o quê, aí disse que ia ter congresso e tal, enfim, eu acredito que é isso mesmo. Enfim, vamos lá. Eu vou começar com o pastor. O pastor veio todo armado. O pastor, você trouxe aí Trouxe aqui um notebook, iPad, tal, deixei os livros ali no carro. Tem mas veio um arsenal. um arsenal, É, veio muita coisa preparado. pra gente Muito conversar. bem. Pastor, primeira pergunta é sobre esse tema que a gente definiu, igreja tradicional, igreja moderna. Existe isso? Ou, se não existir, a gente muda agora também, né? Na verdade, existe, né? A igreja tradicional e a igreja aqui estamos colocando como moderna ou pós-moderna, né? Mas a igreja adventista usa mais o termo missional, igreja missional. A igreja missional seria Seria o que chamaria de pós-moderno, seria missional ou contextualizada. É a igreja que ela vem para se adaptar com novos segmentos. Quando eu digo pós-moderno, eu estou limitando que é uma igreja só para pós-moderno. Mas aí eu estou tirando aí outros segmentos, né? Você tem que colocar o ateu, tem que colocar o cético. É uma igreja que com a nossa forma de conviver, ela tem dificuldade de atrair, de conseguir essas pessoas. Então, são pessoas que são praticamente especialistas, elas são treinadas. É uma igreja que treina pessoas para lidar com esse segmento da sociedade. Então, assim, é como na sua área de odontologia, você faz uma especificação numa área para aquele segmento. Então, dentro da igreja tradicional, a gente tira um grupo de pessoas que estuda a parte de discipulado e como conseguir atrair, levar essas pessoas para Cristo com uma metodologia mais fácil. Nós entendemos que o método é Cristo, a gente não pode mudar o método, a gente muda a metodologia, a forma como atrair essas pessoas. Então, daí a gente já pode imaginar que esse tema igreja tradicional com igreja versus igreja missional, né? Muda aí, é Ou igreja missional. tradicional versus igreja Missional. missional. Eu não conhecia esse conceito, né? Eu também vou não fazer minha conhecia. primeira pergunta para o pastor. Eita, vamos lá, vai lá, Jó. E tem atraído pessoas, pastor? Eu não tenho visto. Se é o que eu entendi, é um A dos missional? questionamentos. e tem é um dos atraído A pessoas? missional? A missional. Tem, mas super atraída. As Tem, nossas sim. igrejas estão super lotadas, as nossas Exato. igrejas, os projetos, hoje, que chamamos de contextualizados, estão super lotadas, né? Você pode ver aí o exemplo de São Luís, o Viva está lotado, super lotado. Você Viva tem o é Viva. um projeto- Uma comunidade que funciona aqui em São Luís, lá no bairro de São Francisco. É uma comunidade missional, né? A Nova Semente, o projeto Primeira Essência,
em Mato Grosso, são vários Encontro nomes. Vida em Belém, nós temos o Alfa em Manaus. Então, são projetos que têm aí 6, 7, 10 anos já de funcionamento e eles têm atingido o seu propósito, né? No início, teve resistência da igreja e teve resistência. E eu acho que em algum momento também o pessoal se perdeu ali, tentando encontrar o fio da meada, né? A gente tem como base, assim, dos Porque primeiros projetos, a Nova Semente, né? A Nova Semente foi o primeiro, né? Acho que tudo é novo, tudo novo, né? Sempre tem a possibilidade de você ir melhorando, né? É Tem- que esses projetos, na verdade, eles têm como base a questão do discipulado, né? Então, o mentor para aqui para o Brasil, né, e que é professor em ministério para essas áreas, por exemplo, é o Kleber Gonçalves, pastor E Kleber. já foi embora. Se mandou. Lá, Quando- deixou aí e se Foi, mandou. foi pra onde? Pra Ele? Andrews. Ele tá Ele na está na Andrews. Endes como professor. Quando ele fundou ali a Nova Semente, né, ele criou um projeto de discipulado e depois de algum tempo ele percebeu que não era aquilo ali. Por exemplo, ele pegava um grupo de pessoas, vamos fazer discipulado no módulo 1. Aí você tinha 200 pessoas, módulo 2 caía para 100, módulo 3 caía para 50, módulo 4 caía para 20, 5, tinha 5 pessoas que estavam formadas. Eu vou fazer o que com essas 5 pessoas agora, né? Então, hoje, por exemplo, a Nova Semente, ela trabalha com o evangelismo, o discipulado mais pessoal. Você quer receber um estudo bíblico? Eu falei, tá bom, eu te dou o estudo bíblico. Contando que você deve conseguir alguém para tudo que eu ensinar para você, você ensinar para essa outra pessoa também. Ah, Então, assim, eles têm uma classe de discipulado, assim como tem no Viva a formação ministerial, que deixa você apto a entender o projeto. É praticamente assim, olha, você está no projeto em que todo mundo está ali pensando na pessoa que entrou para ser salva. Quando eu venho para uma igreja tradicional, eu venho para deleitar-me espiritualmente, absorver a mensagem ali, né? Então eu penso muito para dentro. E esse projeto missional, a ideia é pensar para fora. Sim, mas É como se você fizesse um evangelismo para Pronto, isso aí. mas se vamos o lá. senhor me permite, pastor, se o Vamos senhor me lá. permite, a igreja tradicional está crescendo muito mais do que a igreja missional. Isso aí, Então, não é bem assim que a igreja Mas a missional... igreja missional é nova, Jó. A igreja adventista Não, ela mas tem vamos centenas lá, de vamos anos. lá, A missional rapidinho, vem de 5, rapidinho. 10 anos para cá. Tá vendo que o negócio já começou aqui? Né? Pega Vamos lá. fogo. Eu quero puxar para o seguinte. Eu quero fazer uma. A gente entendeu, né, o conceito, né, missional, tradicional, independentemente se tá crescendo ou não, tá dando certo, não tá, enfim. A gente vai bater um papo sobre essas duas visões e a necessidade real, né? E, enfim, o resultado. Quero fazer uma pergunta generalizada, né? No contexto geral, talvez seja óbvio. A igreja hoje, a igreja adventista, né? Nossa instituição, conceito geral, Jó. Não, Jó não. O Jó já falou, fez até pergunta já. Joilson. Jó já tá até com a pressão alta Já aí. tá até com a pressão alta, rapaz. O Jó, inclusive, quando eu convidei, ele falou: eu vou ter que consultar meu médico primeiro. Peraí, segura aí, não foi, Jó? Foi. Aí, algumas horas depois, liberou e tal, aí beleza. Eu Aí, já tá consultei, foi minha advogada já. bem. Pô, esse aqui já veio. Já. A igreja adventista hoje tá mais liberal? Olha, eu acho que a igreja adventista, ela caminha de acordo com a evolução das pessoas. Por exemplo, eu sou adventista de berço, então eu acompanho essa igreja há 31 anos. E eu acompanhei uma época em que o adventista ele era disciplinado se fosse pego jogando bola. E era normal. Isso aí nem me fala. Até o dia que as coisas foram mudando, quando eu, com uns 12, 13 anos, adivinha quem tá jogando bola? Um pastor da minha igreja chegou de São Paulo, já veio com um pensamento diferente, né? E viu que isso não é problema. Pode ou não pode, Jó? Jogar bola? É? Dia de sábado, não. No dia de sábado, não. Eu Pronto, acho que a continua. igreja ela tem que se fincar sempre nos princípios, né? Aí tudo bem, ela não se perde, porque ó, para que religião mais pós-moderna do que a que Jesus trouxe para a época dele? É só você ver isso na parábola da mulher samaritana, gente. Que conversa mais absurda foi aquela? Joilson, Um homem sozinho com uma mulher samaritana. Hoje
Foi o seu pai que falou, não foi, pastor? Não, foi o pastor Foi o Raul. Raul. Que abraçar um porco pro judeu era melhor do que falar com o samaritano. Só que Jesus não entrou lá dentro de Samaria, ele falou com a mulher aqui fora, no poço. É diferente, ele não foi lá e... É diferente. Porque ele sabia que não era esse o método, Jó. Sim. Mas aí depois que ela vem, ela chama Samaria pra onde E ele. ele usou o método dele. Ele não Exato. usou o método da Samaria, ele usou o método dele, ele não usou o método dos samaritanos. Aí que entra os O princípios. que nós estamos fazendo hoje, que a gente está vendo hoje? A gente está usando os métodos samaritanos para atrair o samaritano. E o que É isso que a seria gente tá método vendo. samaritano pra você? Uma luz, uma igreja mais... Uma luz, eu ir lá para frente com a calça rasgada. Ih, tem muita coisa com a calça rasgada. Eu de lá de rabinho de cavalo lá na frente. Isso é o método samaritano, para atrair o samaritano. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui baseado no que o Joilson falou e o que o Jó já, né, comentou em cima. Até que ponto, então, esses elementos, eu vou colocar aqui, né, que são inseridos dentro da igreja, por exemplo, iluminação, né, uma luz mais de efeito, a sonorização, o Adriel é o cara da luz, o Adriel já se levantou ali já. A sonorização, a gente sabe que teve uma mudança na sonorização da igreja, né? Antigamente a bateria só podia no tecladinho. Não, eu sou do tempo que não podia nem o contrabaixo. Nem o contrabaixo. Depois foi entrando o contrabaixo, o Prisma trouxe o contrabaixo, Foi, né? e depois do Prisma aí que veio entrando a bateria, agora que tá entrando a bateria, né? Já Tá sou entrando da a época da bateria. bateria, ainda é eletrônica. Né? Você Da botar eletrônica, uma- né? Na minha época Aí podia, dá mas ainda era confusão. o dedinho aqui No e teclado. discreto. Isso, Mas isso aí dá outro podcast, viu? Mas Zé? essa todo pergunta- podcast. Mas essa- vamos lá. Até que ponto esses elementos, né, podem interferir, né, na adoração? Ou se interfere, ou se não tem nada a ver, né? Com certeza interfere. Com certeza interfere. Rapaz, a Soraya diz assim, eu como adventista, nós como os adventistas, até fiz uma lista aqui de assuntos, e esse é um dos assuntos, música é um dos assuntos que está influenciando, né? Na igreja tradicional, como era a música na igreja tradicional e como é a música na igreja pós-moderna, né? Tu cantou no Cantai ao Senhor, né? Não Sim, era nem sim, nada. sim. Capa de couro lá. Quarta-feira eu levei ele para a igreja. Cantai ao Quarta-feira eu Senhor. cantava ao Rapaz, Senhor. lá na casa dos meus pais Então o ainda que tem um Cantai ao acontece? Senhor. Acontece. A Soraya diz assim que ela foi transportada em espírito. O pastor está aqui, não me deixa mentir. E ela ouviu uma música, um som, que ela ficou impressionada com esse som. Tá certo? Quando ela saiu e veio para a terra, a música mais bonita que ela ouviu aqui na terra era uma música completamente, a palavra não é dissonante, desafinada, completamente desafinada aos ouvidos dela. Foi a música mais bonita que ela ouviu aqui na terra. Então, a música que Se Eu Quero Ir para o Céu, são detalhes que eu tenho que começar a prestar atenção também. A música que é tocada lá no céu. Jó, mas eu não sei. Sabe sim que a Soraya te diz qual a música tocada lá no céu. Então, eu estou tocando a música que está alegrando o meu coração, está alegrando a minha alma. Eu não estou preocupado com a música lá do céu. Então, a pós-modernidade me traz isso. Tá? Eu fazer o que me alegra, o que me satisfaz. Não estou preocupado muito com o céu. João, Entendeu? mas a música que te satisfaz, tu acha que te edifica, tu acha que ela tem o mesmo efeito, por exemplo, na minha mãe, que é doutora e professora universitária, o tipo de música que tu escuta, evangélica, tu acha que vai ter o mesmo efeito na minha mãe? Tem. Mesmo efeito. Se eu Desde que o trabalho tem que ser feito com o Espírito Santo. Não, Ele que vai sim. fazer o trabalho. Sim. Então, Mas digamos assim, eu já fiz Vai tipo ter o um mesmo teste. efeito. Eu já fiz tipo um teste. Eu, assim, eu não vou aqui expor o nome do cantor e tal, que nem vem o caso, mas Pode expor? Não? pode expor? Não, pode expor, expõe não. não. Continue, Mas, assim, continue. Eu já Não dá eu já processo. no carro com ela, eu fiz uns testes, né? Coloquei umas músicas mais tradicionais e umas músicas mais modernas, digamos assim. E nessas músicas mais modernas, com uma linguagem mais poética, mais culta, fluiu uma conversa melhor com ela, entendeu? Nesse sentido, eu pensei o quê? A minha abordagem com a minha mãe, que tem uma formação, uma bagagem mais teórica, marxista, tem que ser de um jeito. A minha abordagem com uma outra pessoa mais iletrada pode ser de outro jeito. Então, às vezes, as abordagens que a gente faz, ela tem que respeitar o contexto, a época, o público, mas sem perder
o evangelho. A essência identidade. a identidade. Para mim, luz na igreja, som, tem seu valor. Encenação. Eu vejo que hoje a gente vive numa época que ela é muito Fumaça. sensorial e visual. Só que qual é a minha preocupação? Que eu até já comentei com os professores da classe. Minha preocupação é que a fé ela comece a estar ancorada numa situação emocional, sensorial e perca o racional. Eu gosto muito de sermões bíblicos. Que eu posso ir para casa, cara, hoje eu fui alimentado da palavra. Uma vez chegaram para mim assim, poxa, cara, o sermão foi tão lindo, o que tu achou? Eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, eu não senti nada. Beleza, eu não senti nada, eu não vou para a igreja para chorar. Não que eu sou frio, eu não sou emocional. Isso é de pessoa para pessoa, né? Sim, e tem É a ação do sermões, Espírito Santo. tem é a ação do sermões Espírito tem sermões que realmente tocam no meu emocional, mas eu sou aquele cara da pegada mais teológica, mais racional. Então, assim, a luz, a bateria, a música tem esse momento, mas minha preocupação é essa. Até que ponto isso não vai conquistar aquela pessoa só pelo emocional, mas ela vai viver a vida dela depois sem música, sem A música não vai louvor, estar o tempo todo. não vai ter, e ela vai ter que viver a vida dela racional, enfrentar a tentação, a carne ali. E será que o emocional vai dar sustentação para ela seguir em frente no cristianismo? A minha Na preocupação, verdade, me permita, a minha preocupação é Cristo, Uhum. né? A minha esposa trouxe uma visita, houve um Adorai, acho que foi Adorai aqui na igreja, e minha esposa trouxe uma visita, nós trouxemos uma visita, mas foi minha esposa que convidou. E quando chegou aqui, o pastor só falou de dízimo e oferta. Eita. E minha mulher, cara, ficou desesperada, aqui no Casle, Na minha Parque mulher ficou Atenas, desesperada. Não? No Parque Não. Atenas, O pregador não Não, era foi de aqui lá, no Casle. não. Ah, Minha mulher ficou desesperada. Cara, como é que eu trago uma visita e o pastor só me fala de dízimo e oferta? Como é que vai ser? Quando nós entramos no carro, a mulher disse assim, eu nunca vi um sermão sobre dízimo e oferta que me incentivou a dizimar. ei, Ah, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo. Entende? É de pessoa para pessoa. foi aqui mesmo, sim, né? sim. De repente, a Doido, doido, música doido. que a tua mãe, a senhora, sua mãe ouviu, ou a tua mãe, me permita, mais simples, né, usar esse termo tua mãe. Tranquilo. A música que a tua mãe ouviu dentro do carro com você chamou mais a atenção dela porque ela sabe da tua vida, ela sabe o que te apraz, o que apraz ela. Uhum. Mas se ela viesse na igreja e ouvisse uma música tradicional, será que o Espírito Santo não tocaria no coração dela? Não, sim, isso aí eu Pronto, é creio, isso aí. eu creio. creio Estou também falando nisso. que, como o pastor falou, né, a igreja missional, ela foi pensada, né, para atender um público diferente, né? Esse público diferente, eu não sei como é que chegaram nessa categorização, né? Se é nem um eu. público mais se é um público mais intelectualizado ou com poder aquisitivo maior, que às vezes tem assim um certo constrangimento de ir para uma igreja tradicional, não sei se foi isso, né? Mas eu sei que tem a abordagem faz a diferença, né? Como você vai pregar, Isso. por exemplo, tem igrejas em São Luís bem tradicionais. Então, Cuidado, eu não cuidado. vou, não vou falar o nome, mas assim, Cuidado, vai. a gente pode contar a história aqui, né, sem falar o nome, né? Pode. Eu já fui numa igreja que eu fui, Aqui o programa começa com pode. tá certo. Vai lá. Eu já fui numa igreja que eu não pude cantar porque pra eles a minha calça que eu escolhi Apertada. não era nem apertada, é Oh. porque era um material assim que parecia um jeans, mas não é jeans. Eu esqueci Tava o nome. rasgada, tinha aqueles Não, rasgados não, não. assim. Ah, que Eu não aquele sei como é o nome pode, desse não, tecido. aquele- É. Mas é um jeans, é um social mais grosso. Sarja. Sarja. Isso é isso. É. Lycra. Laica não. Não é sarja mesmo, é Mas sarja. aí o que aconteceu, João? O pastor estava fazendo um apelo, né, o voto batismal, falou assim: David, pode já ir para trás e se preparar para cantar. E eu estava lá na igreja já desde manhã. Chegou cedo. Cheguei cedo. Botou o playbackzinho lá. E Fui tal. lá. Quando eu fui entrando na porta, o ancião veio e falei: meu amigo, faz favor aqui. Falei: você não vai poder cantar. Eu falei assim: não posso? Não. Tudo bem. Só virei as costas, fui para minha casa. Não sei quem cantou lá, mano. Fui embora. Depois de um tempo, me ligaram: David, a gente quer ir pra te pregar aqui na igreja. Nessa igreja aí, Beleza. vou, Vai. mas eu sei que agora eu vou com uma calça social, né, Sem parecer alinhada jeans. ao padrão deles. Olha aí, ó. Entende? Então, assim, cara, eu vou contar outra situação. Já que o Jó Conte. falou do Pode. coquinho Pode. no cabelo.
De que, rapaz? Ele falou que tem gente que usa o coquinho no cabelo. Ah, né? tá, vai. Cara, Isso aí dá outro podcast. É, Cuidado mas aí, eu vou vai falar. lá. Giliard não corre Não risco. pode Ih, invadir outros temas. mas vai entrar não- no assunto não- também. não- Cara, eu já usei trança no cabelo. Né? Eu sou negro. Eu Rastafari. sou um cara negro. Né? Eu sei que existe no imaginário da gente uma estética de um cristão. Como é que tem que ser? Existe na cabeça das pessoas. Entendeu? E quando alguém aparece na igreja, no púlpito, com um cabelo diferente, uma mulher com cabelo black, assim, em alguns causam constrangimento. Eu sei que causam constrangimento. É inevitável, entendeu? E aconteceu isso comigo. Por que eu usei trança no cabelo por uma questão estética? Também, mas eu usei para o cabelo crescer mais. Ok? A trança ela facilita o crescimento do cabelo. Sabia, não. Eu também Então, sabia, não. Por isso que eu fiz essa de cara qual feia. cabelo eu não entendo quando nada. uma mulher que é negra corta o cabelo e ela quer fazer a transição, ela recorre à trança para acelerar o processo. Ah, Entende? pronto. Do homem também. E é o que aconteceu. Me ligaram, falaram assim, David, a gente quer que você pregue na igreja tal. Mas. De trança. Não rolou. escuta, eu falei, tudo bem, aceito. E aí passaram uns dias, acho que viram no meu Instagram a trança no cabelo, um ancião me ligou e falou assim, olha, David, a gente queria saber de ti, se dá pra te remarcar o sermão. E eu falei, tudo bem, irmão, tudo bem. Aí ele falou os motivos, né, por causa Vai da minha... ver o ano aí e tal. É, Que t- por causa da minha tá muito aparência, cheio. por causa da Esse sua mês a gente vai ver aparência. um ano aí, mas. Aí eu falei assim, irmão, beleza. Já que é minha aparência, e olha que eu ia tirar a trança 3 dias antes, porque tem um período, né? Um prazo que você fica ali. E nem falei isso, né? Eu falei assim, irmão, tudo bem. Não tem problema. Eu oro para que vocês encontrem uma outra pessoa que esteticamente seja mais aceitável para o púlpito de vocês. E acabou. Tranquilo. Agora, assim, eu sei que é um assunto problemático. Outro dia eu tava de trança aqui. É bem. E eu tava no louvor e eu perguntei pro Tinha Bruno. problema. Falei, Bruno, eu posso subir no púlpito pra cantar assim? Eu pedi, né, permissão, porque eu sei que eu não quero escandalizar o meu irmão, porque Não vai a não. vida do cristão, cara, é esse constante, será que eu não tô ferindo a consciência? Já teve muitas coisas que eu tive vontade de fazer, cara. Cara, o que a igreja... Parabéns pelo o que- você ter dito que eu não quero escandalizar meu irmão. É. Acho que o caminho é por aí. Mas, ó, o que a gente Deixa- como igreja... Fala, Giliard. o que é o Não, chefe do- não é uma questão de pecado ou não. Né? E me perdoa se eu estiver fazendo essa colocação errada, né? Tem um monte de coisa que eu não sei aí. Mas é uma questão cultural ou tradicional, né? Sim. De tradição, que é isso que a gente está falando. Aí eu te faço uma pergunta, né? Para a mesa. Será se em uma igreja, porque foram igrejas tradicionais que isso aconteceu, será se em uma igreja o quê, pastor? Missional. Missional, isso aconteceria? Não tive nessa experiência. Não teve essa experiência. Não, Eu acho cara, que não teria. Por não que teria, não pastor. teria? Você que foi líder, Por exemplo, né? a igreja missional, uma pessoa, por exemplo, só pegando um gancho da pergunta anterior, a igreja adventista está mais liberal? Essa é uma pergunta muito ampla, porque a gente precisaria definir o que seria liberal dentro da igreja. No que você diz, a igreja está liberal em relação a algumas normas, eu posso dizer que sim. Mas a igreja não está liberal em relação aos princípios. Então, quando você muda na igreja uma questão de um instrumento, ou melhor, uma iluminação, a gente não mexeu em princípio. Na minha concepção, a gente mexeu numa norma que a igreja tradicional, ela passa aquilo de pai para filho como uma tradição que tem que ser daquele jeito. Por exemplo, se não entrasse a plataforma em filinha, todo mundo organizadinho e tal, aquilo ali não existia culto, faltava alguma coisa. Aquilo ali era algo espiritual e depois a gente viu que era Dera música assim. formalismo. Sim. Dera Ou música seja, assim. não acrescentava em silêncio. nada em adoração, né? Eu muitas vezes, quando tocou no assunto de música, a menina chegou e disse, olha, nós vamos cantar música de adoração. Eu falei, tem música que não é de adoração? Eu falei, toda música é de adoração, mas eu estava entendendo que ela queria dizer que a música calminha era música de adoração, e se a música tivesse um ritmozinho, essa não era de adoração. Eu falei, filha, adoração não significa cantar, eu posso adorar com a boca fechada. Só com Eu seu posso adorar violãozinho. dirigindo, adorar não tem a ver com adorar é música. Não, música é adoração. Uma adoração, você não pode resumir a uma música, a um louvor. Você pode adorar com a boca fechada, sozinho. Então,
É muito ampla essa questão quando a gente fala assim, a igreja está mais liberal. Eu não vejo que a igreja está mais liberal. Eu fui batizado em 86, os princípios são o mesmo. A gente não voltou atrás de nenhum desses princípios. A igreja adventista mantém os seus princípios, são os mesmos. Agora, algumas coisas que era do meu tempo, que na igreja era pecado, e hoje não é que deixou de ser pecado, o que era pecado continua sendo pecado. Agora, aquilo que a gente colocava como tradicionalismo, como uma forma de adoração que foi tirado, isso, essa igreja que está chegando, eles não estão interessados nisso aí. Estão interessados em entrar em fila, todo mundo chegando lá na frente, ficar em pé, agora no meio da música todo mundo levanta, todo mundo senta. Isso não quer dizer adoração, né? Isso faz parte de uma doxologia, é até bonito, só que a gente não tem tempo para isso, a gente tem que aproveitar o tempo da igreja para o ensino, para a mensagem, para o louvor, isso é que tem que aproveitar o tempo da igreja. Então, quando a gente vê essa questão é mais liberal, não, eu não vejo nesse sentido, porque numa igreja missional, uma pessoa está frequentando a igreja, ela pode participar da recepção. Ué, mas essa pessoa não é batizada, ela está na recepção, e ela já está trabalhando ali, ela já está envolvida na igreja. Então, para quem chega numa recepção de uma igreja missional, vai ver uma pessoa com uma unha daquele jeito de brinco, vai dizer, a igreja adventista está aceitando. Não, a igreja adventista não está aceitando. Só que aqui é uma função que ela tem de cuidar das crianças junto com os professores, de ajudar na recepção. Isso aí não necessariamente você descarta uma pessoa simplesmente porque ela não está ainda no formato como você está. Agora, quando essa pessoa é batizada, ela é batizada usando os brincos? Não. Ela está igual à igreja tradicional, os princípios são os mesmos. Agora, coisa de tradição que não leva, então ninguém seria escandalizado se alguém estivesse cantando com cabelo dessa forma lá. É porque Uma coisa... posso falar? Não, pode falar. Uma Sempre- coisa assim que eu acho que a gente tem que ter em mente também, assim, na linha do tempo, isso é um ciclo. O moderno de hoje vai ser o tradicional no futuro. Eu ia falar que a igreja está inserida numa sociedade. A sociedade ela vai Se não tivesse esse, modificando, se não tivesse mas esse os ciclo, princípios. né, O piano já era abominado da igreja adventista no passado. Entrasse Era, um piano, era só aquele órgãozinho. Quando vê o piano, foi um escândalo. Eu lembro que a Bíblia começou com um papiro, depois organizaram aqui, já tem o smartphone, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente é quase, não sei se é a palavra certa, é uma obrigação, mas você vai pegando os recursos tecnológicos e inserindo na realidade da igreja sem perder os princípios. Eu só lembro, não entendo uma coisa, Eu lembro que o pastor falando da doxologia, que quando era criança era aquela música Silêncio, silêncio. Era aquele momento de solenidade. Hora da oferta. Santo Bonito, né? Deus, Ah, ó Deus Porque, assim, Supremo, Criador. O que a gente precisa fazer é evitar os excessos. Existe excesso dos dois lados. Tanto do tradicional como daquele mais liberal. A fumaça é excesso. Exato. Uma vez eu tava vendo um rapaz numa igreja, Fumaça. uma igreja mais Jesus descendo de missional, paraquedas. né? E aí ele foi dar as boas-vindas e aí ele disse Feliz Sábado e as pessoas responderam com tanto vigor Feliz Sábado que ele e falou um palavrão pi lá na frente, né? Aí vocês que imaginem qual foi o palavrão que ele falou. Então, Eita. a gente não pode misturar as coisas, né? O que é profano e vai sempre ser aos olhos de Deus. Agora, a gente também não pode cair no viés de um tradicionalismo, conservadorismo que afasta as pessoas. Por exemplo, o pastor falando de gente que começa a trabalhar mesmo antes do batismo. Isso, no caso, é muito real. E eu tenho histórias aqui como do Arlindo Neto, que participou do Clube de Desbravadores por muitos anos até decidir se batizar. Tem uma recente história agora da Ione, também, que se batizou recentemente, Eu que fiquei trabalhou por surpreso com a muito história tempo. dela, cara. Eu Então, pensei que ela era batizada já. essas pessoas elas são conquistadas com uma força tão grande, tão forte, né, que talvez em um mês de estudo bíblico você nunca vai conseguir, ainda que passe todo o conhecimento, você nunca vai conseguir atrair essa pessoa de forma tão potente. Então, eu acredito que a igreja ela tem se aberto para esse Agora, Que não possibilidade. tira a A necessidade de ter o estudo bíblico. que nunca, Sim, sim, nunca, com certeza. não agora sempre vai olha, existir. dentro de uma sociedade, a gente estuda a cultura, a subcultura e os costumes. Qual que é a importância disso? Né? O que é costume? A cultura ela é uma coisa boa, a cultura. Mas aí entra algo como uma subcultura, mesmo não sendo bom, e algumas pessoas entendem aquilo ali como cultura,
ou que faz parte da cultura sendo um costume. Por exemplo, se você for olhar as regiões ribeirinhas do Pará, em alguns lugares, os barqueiros trocam óleo diesel para ter relacionamento com as filhas das pessoas que têm aquelas casas. É uma coisa natural. Então, para algumas pessoas, isso aqui é normal. Mas do ponto de vista nosso, não é aquilo ali. Há uma prostituição em troca de algo que ele está precisando. Ele precisa do óleo diesel. Não tem como conseguir em lugar nenhum, mas o barqueiro dá o óleo diesel, desde que aconteça aquilo ali. Então, é um costume dentro de uma cultura, e isso aí entra de uma forma negativa aos nossos olhos, mas para eles é um considerado normal. Quando a gente olha para alguns costumes da igreja, a gente se escandaliza. Por quê? A gente se escandaliza porque nós temos essa cultura nossa aqui. Por exemplo, se a gente estiver assistindo um culto da África, por exemplo, o pessoal fica dançando, batendo palma. Não estou falando de igreja adventista. Usa colar. E tal. Aí eu pergunto, eles estão pecando por agir daquela forma? Não. Ao meu ver, não. Então, João. Ué, então se eles não estão pecando, se eles não estão pecando porque eles agem daquela forma, a gente tem uma Bíblia diferente para eles, onde lá não é pecado e é pecado para cá, a forma Aí como que tá eles dançam. Aqui causaria escândalo. Não é isso? Sim, É uma lógico questão que causaria cultural. isso. Questão É cultural. cultural. Então, assim, na questão cultural, quando a gente olha essa questão, são liberais ou não são liberais, a gente tem que ver o seguinte, ó, Paulo não disse assim, eu fumei maconha para ganhar os maconheiros, eu fui para balada para ganhar os baladeiros. Paulo não disse assim, né? Mas ele disse assim, olha, eu me fiz, ou seja, eu estava ali com eles, mas a minha intenção, né? A história mas era samaritana. intencional. Então, o projeto, quando a gente fala assim, ó, igreja missional, tudo que eles fazem é intencional. Eles não fazem um culto para dentro, para eles, é um culto para fora. Quando você diz assim, vamos fazer um evangelismo? Vamos, a gente aluga uma garagem, um galpão. A gente não chega lá e coloca Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente coloca assim, melhorando o mundo, vida total. Aí a gente poderia Pare botar... de fumar e tal. A gente poderia pensar, se fosse um ambiente para atrair pessoas de classe média alta, podia colocar assim, viva, nova semente. É a mesma coisa. Uma frase interessante que o pastor Ayrton disse, ele disse o seguinte, olha, nós precisamos modernizar sem mundanizar. Qual que é o fio da meada aí nesse processo todo? Acho que a partir do momento que eu estou mundanizando, opa, tá errado. Eu não posso ficar parado com tanta tecnologia que tem aí. O que é mundanizar, pastor? O que é mundanizar? Mundanizar é trazer o mundo para E dentro. o que nós estamos fazendo hoje, senhor? Não, eu não entendo. Olha a roupa que o pessoal está utilizando. Olha a luz que o pessoal está utilizando. Essa luz apareceu onde? Que nós usamos hoje na igreja. Apareceu lá nas boates, pastor. Então nós estamos mundanizando. Mas o piano também Mas- apareceu na boate. A luz não é pecado. Não, pastor, não é A piano. luz não é pecado. Não estou dizendo que é pecado, o senhor está Então. dizendo que é mundanizando. O mundanizar é trazer o mundo para cá. Onde é que apareceu isso? Apareceu lá no mundo. Mas aí é que tá, Não, Jó. mas aí eu discordo. Se Jó. você pegar a luz que é utilizada na boate e utilizar na igreja da forma que é utilizada lá, então a gente está E errado. não está sendo utilizada, não? Eu não ando em boate, então eu não sei te senhor, dizer, mas mas a já luz usou, que eu... mas já foi, Mas pastor. a luz que O eu senhor já vejo... foi. Nunca fui. Não. Mas a luz É, que eu é, vejo aqui não é a luz, não é a luz da boate. A luz que a gente vê É a aqui mesma luz, pastor. é uma luz que contribui para a pregação do É evangelho. a Quando mesma essa luz. luz ela melhora a iluminação, para que chegue com melhor qualidade, Pastor. a imagem para quem está assistindo é uma coisa. Agora, se eu coloco a luz piscando, se eu coloco para a pessoa que está aqui lembrando que é um show... O senhor ainda não viu como é que dá o nome? A gente fazia de domingo aqui? Celebrar. Celebrar? Não é celebrar, não é celebrar? O senhor nunca assistiu um celebrar aqui? Que é louvor? É? O senhor nunca assistiu um celebrar aqui, não, Louvor. Não, então? desse jeito não. Não? Tem Piscando. até fumaça saindo debaixo da coisa. Ah. Eu acho Tinha uma que fumacinha mesmo. eu acho Tinha. que as experiências, né, a gente tira pouquinha conclusões. machinha, né? E por falar em luz, só uma observação pro pessoal da É o luz lance do aqui. equilíbrio, né? Só uma observação pro pessoal da luz Fale, aqui. Jó. Só observação. Pessoal Pra da quem, luz. pra quem? Pra luz? É. O pastor disse que a luz está servindo para clarear o pregador. Não tá. O de hoje eu assisti o pastor. O Escuta pastor ele. saiu de trás. Escuta aqui. O pastor saiu de trás do tonel e veio para frente do tonel. O pastor ficou mais preto do que eu.
Não viu o pastor desapareceu. Então a luz não está tendo o objetivo Não dela. acompanharam ele, né? Não Adriel, acompanhou chega ele. aqui perto, Adriel. Não Então, acompanha. a luz que está sendo feita não está sendo feita com esse fim que o pastor falou. Não está sendo feita. Olha, Uma observação até para vocês melhorarem isso, tá? É porque A luz, quem está lá Jó, atrás do tonel pregando, a luz está no rosto dele, tá beleza. Os meninos Mas estão ele sai aprendendo. dali- É porque o tem uma orador mesa é lá, orientado cara. a ficar só atrás do túnel. Aí Quando tem a uma gente vai mesa pra ali, frente, aí tem pastor, uma mesa ali, defende, Jó, que pastor. os meninos estão aprendendo ainda a movimentar não, aquilo mas ali aí e não tal. dependia deles não, porque é fixo como esse é que eu negócio. Deixa eu só. Eu Como é que- acho que. é porque Tem um assim, grid lá. você tem um eu- monitor na Mas sua vamos frente. voltar pro É assunto. só Vamos observação. voltar pro assunto Então, aqui. vamos lá. Só fazer Eu acho que- Vamos lá, rapidinho, só fazer aqui antes de acabar o tempo e eu ficar sem falar esse negócio. A gente vive numa sociedade acelerada, principalmente com relação aos jovens, né? Que a todo tempo eles estão sendo bombardeados de informação e de coisas chamando a atenção. O cara tá sentado para assistir um culto, aí chega a notificação na rede social dele, no Instagram, no WhatsApp, sei lá onde. E aí automaticamente ele já pega o celular e começa a mexer. Eu falo isso pra minha esposa. Deus me livre ela ouvir esse podcast. Mas, rapaz, quer ver essa Abraço, mulher Laura. nervosa? O celular tá descarregando, né? Porque quer estar conectada. Então, a gente tem preparado a igreja de uma maneira que a atenção do jovem seja toda direcionada para quem está ali na frente, né? Com um bom som, uma iluminação que direciona a pessoa que está lá na frente. E aí o risco é o que vai ser falado lá. Então, independente da luz, do som, se o cara que está lá na frente, ele traz princípio, ele traz Bíblia, o objetivo foi alcançado. Concordo. Então, isso a importância que eu vejo hoje. Talvez para uma pessoa mais madura, que não tem toda essa aceleração aí de pensamento, de informação, seja mais simples, às vezes até embaixo de uma árvore. Sim. Mas para essa sociedade agora, esses meninos aqui, ó, que estão mexendo aí, estão Tem que tudo ser se com tudo isso coçando, tem É por isso que assim. investir. Então por isso que Jesus É, nasceu há 2000 anos atrás. Essa Jesus não podia nascer essa é hoje. a parte lúdica. Podia. Não, ele... Por isso que Jesus nasceu há 2000 anos Na atrás. Se ele verdade, nasce hoje, meu Jesus irmão, ia usar essa tecnologia porque ele Podia usou a nada. tecnologia da época dele. que tecnologia que Jesus usou? A tecnologia de falar com mulher, tecnologia de falar com cobrador de impostos. Isso foi a tecnologia de Jesus da época. De atrair essas Ele pessoas. viveu além do tempo dele. Muito além. E olha, eu esqueci o que eu ia falar. Porque Não, era- Eu só acho que o argumento que o Jó usou agora há pouco, eu achei ele um pouco frágil, né? Quando ele fala que a luz é uma invenção lá do mundo. O microfone é uma invenção do mundo. Isso aqui é uma invenção do mundo, né? Então, tipo, não tem como a gente fugir, né, dessa... Mas, David, essa é a desculpa que a gente está... Não. Eu penso acho. sempre, deixa cara. eu dizer um negócio aqui Esse é o pra vocês problema. Nós aqui. estamos usando sempre essa desculpa Só pra gente aglutinar Não, o Jó, que eu o não tô... pastor disse que é trazer o mundo pra dentro. Pra gente Ele tá não usando dizer sempre um isso. pouco, Mas eu não tô dizendo da questão do princípio, mas dos recursos. Se a gente puder usar os recursos a favor do evangelho, pra mim, tudo bem, cara. Será se eu vou ter que mandar? A questão da cultura é outra coisa, da adoração. Eu penso diferente do meu pastor, eu penso diferente dele. Eu acho Adoração, o- cara, Deus requer uma adoração mais, além de ser de coração, ser de alma. Por Eu que acho- que quando, desculpa, Tá, só vai contar lá, essa vai lá. historinha só. Conte aí. Por que que quando eu vou falar com uma autoridade, eu boto a minha melhor roupa para falar com essa autoridade? Eu uso o meu melhor linguajar para falar com essa autoridade. Eu vou com o meu cabelo, né, penteado para falar com essa autoridade. E para ir para Jesus, para vir para a igreja por um culto de adoração, eu posso vir de sapatênis, de calça jeans rasgada, com a mesma coisa. Não, eu tô adorando. Por quê? O meu sobrinho eu tenho um sobrinho que mora na Austrália. E ele usava esse cabelo, né, de trancinha, que eu acho que ele usava a mesma desculpa, né? Mesma desculpa do... Justificativa. Depois eu vou dizer por que eu falei que é desculpa, tá? Eu vou dizer. Tranquilo, Porque tranquilo. tem pessoas usando o outro lado. Vou te dizer já. Pronto, vou dizer. Isso. Manda ver. A Pé na menina, porta. a menina de Luca lá, como é a menina do BBB. Sei Quando- lá, não assiste BBB. Não assistiu? Eu assisti Não. esse pedaço do BBB. A menina... Só esse pedaço. Foi. Porque eles levantaram a Essa questão questão- do Cabelo. negro. Cabelo, Eles levantaram essa questão do negro lá, foi um bafafá danado. Aí eu fui ver esse pedaço. E o cabelo dela é liso. Ela disse que estava usando o cabelo liso para fazer a transição. Isso. O contrário do que você falou. Mas o meu sobrinho estava na Austrália. E ele se formou aqui, em Brasília, na UNB, engenharia elétrica, casou e foi embora para a Austrália. E ele usava esse cabelo, né? Rastafari, que a gente fala Rastafari, cheio de Sim, trancinha, sim. coisa e tal. E lá ele foi ser peão.
Só que ele teve uma oportunidade de dar entrada no diploma dele e validar o diploma dele. Cara, e ele conseguiu validar o diploma dele. E apareceu a oportunidade de ser engenheiro. Sabe o que ele fez? Primeira coisa que ele fez? Cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Primeira coisa que ele fez. Por que ele não foi com aquele cabelo? Tio, por que você não foi com aquele cabelo? Não, agora eu vou ser engenheiro. Eu tenho que ter outra postura, eu tenho que ter... Por que para a igreja, para adoração, eu não posso ter essa conduta? Por quê? Vamos lá. Eu vejo isso muito subjetivo. Eu acho que o grande ponto aqui é o equilíbrio. E a gente tem que lembrar também que existe norma, né, doutrina. E a igreja tem um manual, que eu acho que não entra nesse aspecto. Por exemplo, aqui a gente tem um... Não sei nem porque a gente está falando disso, mas vamos lá. Aqui tem um clube de desbravadores. A gente tem um da nossa equipe que, quando foi entrar, teve que cortar o cabelo, assumir a direção. Mas porque o manual dele lá está dizendo direto que está sendo curto e grosso, que tem que ter o cabelo curto. Enfim, é uma doutrina ali do clube. Eu acho que a igreja não entra nesse aspecto ainda. No clube, para orar, tem que tirar o boné. Tem que tirar o boné, né? Tem normas e tal. E acho que tem empresa que tem isso também. A igreja tem uns documentos, a igreja tem uns documentos assinados, e um desses documentos fala sobre o frisar do cabelo, a igreja fala sobre isso também. Mas vamos Conduta lá. cristã. A gente pode um outro podcast para falar sobre isso. O pastor tocou na questão de liturgias, né? Até que ponto a gente pode tirar a liturgia, até que ponto a liturgia tem que fazer parte, né, de um culto, né? Liturgia que eu falo, toda essa ordem, né? Será que se a gente remover isso tudo, não vai ficar algo mais, né, uma sensação de desorganização, enfim? Será se esse padrão que a igreja tradicional tem, né, isso não ajuda na questão da ordem do culto? Até que ponto a gente pode remover a liturgia da igreja sem afetar, né, sem comprometer? A questão não era a ordem, né? A liturgia ela não apareceu como ordem do culto, ela apareceu como, desde que eu entendo, gente, que existe a liturgia, agora está sumindo, né? Era uma preparação, moderna. Você saía de uma escola sabatina barulhenta, né? Que antigamente a escola sabatina era barulhenta, eu sinto falta até desse barulho, né? Que tiraram também. Aí você saía de uma escola sabatina barulhenta e agora você vai entrar para ouvir a voz de Deus através do pastor. Então, a liturgia era essa transição. Vou preparar o meu coração, a minha mente, o meu espírito. E sábado só do inário, Jó. Sábado só do inário. Só do inário. Antigamente era só inário, não tinha esse negócio. Eu cresci numa igreja assim. CD jovem não tinha esse negócio de CD jovem não, era só inário. E hoje, assim, teu ponto de vista? Cara, do meu ponto de vista é adoração. Adoração. Tem música do CD jovens que eu posso colocar na liturgia, tem música adoração. Sim, mas o que eu queria dizer para você desculpa. é que a liturgia era uma preparação para um momento mais solene, que era o culto divino. O culto divino era um momento mais solene. Apesar que a escola sabatina era o coração da igreja, e a gente prega isso até hoje, que a escola sabatina é o coração da igreja, mas o culto divino era um momento mais solene. Então a liturgia veio para essa preparação. Sai da escola sabatina e agora você vai... Aí entrava todos aqueles hinos solenes, que alguns ainda continuam até hoje, outros não têm. Já pode tirar isso? Pode. É uma invenção humana isso. Não tem problema nenhum. Até mesmo porque as escolas sabatinas hoje não são mais barulhentas, não tem mais nada disso. Não pode se tirar, mas... Eu acho que eram... A igreja, o culto começa às 9 horas, 10 horas terminava a escola sabatina, o pastor ia pregar 11 horas. Você fica 1 hora ali sem saber o que tinha que você tinha aproveitado nesse momento ali. É muito tempo que eu acho que é tempo perdido. Eu acho que esse negócio, o que prepara? A escola sabatina não prepara você, não, para o culto? Era muito você tem que sair de casa muito formalismo. E outra coisa, não deixou de ter isso. Há um momento de oração. Tem que colher a oferta, tem que fazer oração. A dízimo e oferta. Depois tem uma música especial para que o pregador... Então isso aí, na verdade, não foi tirado. Não foi tirado. O que está sendo colocado é tirado coisas que não agregam mais muito, objetivo. Né? É mais objetivo. Assim. Então aquilo que as pessoas chamam de... mexeu na adoração. Não, a gente mexeu num programa de doxologia. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia que tem que ser daquele jeito, né? Você acha que quando Jesus pregava lá no tempo dele, ele dizia, olha, não é hora de Jesus pregar, não. Primeiro
fulano vai cantar, não sei quem vai ter isso, isso, isso. Não, não. Ele chegava e pregava. Então, para pregar o evangelho, pode-se chegar aqui, fazer uma oração e pregar. Então, essas coisas que nós... Aí chama de igreja tradicional, né? É o tradicionalismo, onde as pessoas se deixaram de se apegar mais na parte da adoração com essa parte tradicional. Porque a gente fala mal lá do antigo Israel, quando eles faziam isso, né? E Cristo veio e criticou duramente, e a gente se apega a coisas hoje. E muitas coisas que a gente faz, isso vem até de lá mesmo, essa parte de não, todo mundo agora, a igreja fica em pé porque a plataforma vai entrar. Quem vai entrar? O pastor, e às Que vezes reverência é essa para todo mundo ficar em pé, entendeu? Às vezes a gente se apega tanto ao tradicionalismo que isso às vezes acaba cegando a essência do evangelho. Eu vi uma história muito interessante em uma igreja tradicional. Os jovens foram fazer a escola sabatina. Aí um dos jovens pegou as cadeiras do púlpito e trouxe para frente para fazer a escola sabatina. Cara, isso daí deu um pau de briga na igreja. O ancião se chateou porque eles tiraram as cadeiras do púlpito para frente. A confusão foi tão grande que o pastor teve que fazer uma reunião de comissão. O pastor foi na reunião de comissão, negócio, o couro comendo. Aí o pastor levantou, chamou o líder de jovens que fez a mudança de cadeira à frente e mandou pegar a cadeira, uma das cadeiras do púlpito. Aí o pastor falou assim: por quem Jesus morreu? Foi por essa cadeira ou por esse jovem aqui? Entende a essência aí? O problema, assim, a gente tá aqui tendo que ser equilibrado, né? A tradição tem seu momento, tem seu valor, tem. Mas às vezes ela pode cegar a essência do evangelho. O moderno tem seu valor? Tem. Mas se ele sacrificar o princípio, cara, não vale. Olha, hoje eu fiz aí a apresentação do Ministério de Relacionamento, fiz uma brincadeira com o pessoal, né? Tava aqui, né? Falei, quem gostou da luz, diga amém. Pessoal, amém. Quem gostou do som, diga amém, amém. Falei, mas isso aqui não vai ter relevância nenhuma se a gente não batizar jovens. O meu medo é que seja um culto mais para entretenimento do que para pregar o evangelho. Eu tenho esse pensamento, entendeu? Por isso que eu acho assim que não dá para fazer tudo isso e não entregar o evangelho, o alimento espiritual, o Cristo, entendeu? Se fugir disso, cara, tudo isso aqui é show. Aí você falou uma coisa interessante. Como é que a gente foge disso? Quando ele traz, por exemplo, a questão da palma na igreja, que está dentro desse processo de adoração. E eu gosto muito desse assunto. Aí você diz assim, ó, quando alguém batiza e a gente bate palma. Pode. Bate palma. Uhum. Eu bato palma, eu fico feliz, sabe? Agora, tem uma música linda que foi cantada, o pessoal bateu palma. Aí eu falei assim, ó, a gente bateu palma pra quem? Não, bateu palma pra quem? Quando a música é desafinada e tudo, a gente bate palma? Não bate palma. Quando o cara erra todinho lá na frente, a gente bate palma? Não. Então, parece que a palma, ela só acontece quando o negócio é bonito. E a palma da Bíblia, ela é para Deus, ela não é para o ser humano. Então, quando o ser humano canta bonito, ele recebe palma. Quando canta feio, não recebe palma. Por que a igreja não adota? Eu falei, a igreja tem razão quando diz isso. Então, não é que a igreja afrouxou as regras em relação às normas. A igreja adventista, ela é uma igreja tradicional em suas doutrinas. A gente tem um corpo doutrinário e o fato de que uma igreja faça diferente, isso não é a opinião geral da igreja. Se um pastor com a sua igreja agir de determinada forma, ou acontecer isso lá, não, na igreja adventista é permitido isso. Não. A igreja adventista é permitido quando há uma declaração da igreja de que não vê problema nenhum naquilo, e sempre aparece uma coisa nova e a igreja emite a sua opinião. Então, o fato de uma igreja ou duas estar fazendo, isso não quer dizer que há um apoio geral, que há um apoio da igreja adventista. A gente pode ter, por exemplo, tem mulheres pastoras na igreja adventista, mas não foi votado como consenso. Mas elas não deixam de ser pastoras lá, entendeu? Então, a gente tem que entender que a igreja ela vem trabalhando, ela vem estudando casos, situações. Esses projetos modernos agora que surgiram, que nós chamamos de igreja missional, teve uma reunião há 3 anos atrás na divisão sul-americana e tinha ali todos os pastores de união, todos os pastores da divisão e todos os pastores que lidavam com esses projetos, e eu estava lá.
A igreja preocupada com a quantidade de projetos como esse que estava surgindo. Então, muita gente colocava um prédio grande e colocava assim, Espaço Novo Tempo. Aí construiu outro prédio, Espaço Novo Tempo. E o que foi decidido lá? Disse assim, ó, opa, para aí. Adventista do Sétimo Dia não foi um nome escolhido numa roda de mesa de marketing para escolher assim, vamos escolher esse nome porque é um nome profético. Então esse nome é profético, a gente tem um nome profético. E tanto é que na hora alguém queria dar um nome diferente e Ellen White estava lá e disse, não, é Adventista do Sétimo Dia, foi esse nome que Deus me disse. Então nós temos um nome profético. Novo Tempo é um nome de marketing, não é um nome profético. Então não é uma TV que tem uma igreja, é uma igreja que tem uma TV. Então, o que ficou claro nessa reunião, qualquer prédio que seja construído, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ali funciona uma classe da Novo Tempo para fazer referência a um evangelismo que acontece na TV Novo Tempo. Isso foi definido o que é igreja tradicional, o que é igreja missional, e essa igreja missional ela tem que ser Igreja Adventista do Sétimo Dia, e dentro, Projeto Novo Tempo. O Casley é Novo Tempo, o Parque Atenas é Novo Tempo, lá a igreja é adventista, mas tem uma classe que funciona aos domingos, que é a classe Novo Tempo. O Viva, ele está classificado como centro de influência, assim como Nova Semente, centro de influência. Eles são evangelismo permanente, é como aquela garagem que você aluga para fazer um evangelismo, e termina e você começa outro, termina. Não seria necessariamente uma igreja, todo mundo estaria ali para o evangelismo, você estaria preocupado em quem está entrando para ser alcançada. Quando a gente coloca essa igreja tradicional e a igreja missional, não é para dizer que uma veio para tomar conta da outra, ou que uma é mais importante do que a outra. A igreja tradicional, ela preserva os nossos princípios, aquilo que é bíblico e deve continuar. A igreja missional, ela preserva esses princípios e usa uma metodologia para atender uma classe que a outra não atendia. Ou apresenta esses princípios de uma forma inovadora. Inovadora, é a metodologia que se usa. Então, assim, imagine uma pessoa chegando hoje na igreja aqui, o irmão está pregando sobre a questão da besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, e ali ele explica quem são essas bestas e tudo, e eu tenho a minha religião, eu vou ser ferido com aquilo ali, né? Poxa, a primeira vez que eu chego nessa igreja, estão falando da minha igreja. Quando você chega numa igreja missional, ele não vai ter essa abordagem que ele vai ser ferido com a igreja dele. Sim, não é que o sermão é algo com açúcar, né? Ou o sermão é algodão doce, que é bonito, colorido, mas não alimenta. Não, mas são sermões cristocêntricos, mas de uma maneira profunda que desperta o interesse para que ele venha conhecer esse outro lado. Sim. E existe esse momento. Tem uma classe que funciona e essa classe se diz tudo que se diria no sermão lá. Então, assim, a igreja... É isso que eu ia lhe perguntar. Se essa pessoa aqui teve seu contato com a igreja missional, fez ali um estudo, com o passar do tempo, ela vai sendo doutrinada para ter essa identidade adventista. Sim. Mas ela não vem para tradicional, ela fica lá. Mas isso para mim não importa. Se ele tá seguindo a Cristo, servindo a Cristo, se ostentar o nome adventista, para mim não faz diferença nenhuma. Mas não ostenta. Lá não tem nome adventista. Não, eu sei, mas assim... Tem, João. Tem não. Tem. Onde, pastor? Lá tem. Major, o nome tem alguma garantia? Coloquei essa placa o lá. Nome adventista. Eu pergunto, o nome, ter o nome adventista, existe alguma garantia de salvação? Não tem, cara. Não, mas tem. Mas tem. a gente tá falando da instituição. Não, né? sim, eu tô falando já em princípio de salvação, entendeu? Tem. O certo é que é o seguinte, quando a gente faz evangelismo na favela, a gente não põe igreja adventista. A gente põe melhorando o mundo, a gente põe vida total, e as pessoas vão lá, e a gente canta a música do Padre Zezinho, e aí ela e fala sobre saúde, e essas pessoas vão se envolvendo. Porque se a gente colocasse assim, ó, isso aqui é igreja adventista, não ia ninguém, o pessoal tem receio com igreja. Vem aprender da besta. Mas quando elas vêm que aprendem... Ô, Jó, isso aí que eu tô falando é época de Roberto Rabelo. Não, opa, negativo. Da época do pastor Roberto Rabelo, pastor Bessa, sempre usaram o nome Igreja Adventista. Nunca fizeram essas artimanhas não, pastor. Rapaz, meu pai fazia, há uma crítica em relação a isso, ele nunca foi específico em relação à Igreja Adventista. Meu pai fazia conferência no interior. Eu era moleque, eu que passava os slidezinhos, né,
daquela galinha que salvava os pintinhos, queimava. Sim. Alvo mais que a neve, daquele rapaz moreninho que se lavava até pra, né? Sim. Eu que passava lá o slide. A gente fazia, eu lembro muito bem que um desses, o ponto era um cinema que usava. Usava o cinema e meu pai é extremamente tradicional. E o nome lá era um nome diferente, era tipo Viva Bem, alguma coisa assim, né? E depois, até a gente brincava, eita, engana o povo, né, e tal. Aí oferecia curso, né, pare de fumar. Sim. E aí era toda uma estratégia. O objetivo não é enganar. Vamos deixar de beber. Enganar seria se eles nunca Não, na nossa soubessem cabecinha que aquilo ali era uma igreja adolescente, adventista. né? Mas ninguém é batizado no evangelismo sem saber que ele está entrando na igreja aí adventista. depois falava e tal, ia direto até culminar com. Ó, no com o igreja batismo, mas era uma missional, estratégia. no igreja missional é feito profissão de fé. Na profissão de fé, fala, você quer ser batizado na igreja adventista e pertencer a essa igreja local e mundial, a pessoa diz sim. Briga, João. Então, em briga. nenhum momento é escondido da pessoa de que ela está sendo uma adventista. E eu digo mais. Isso aí daria uma confusão muito grande. Eita, Eu pastor. duvido uma pessoa ser batizada num projeto missional desse aí. O índice de apostasia é muito menor do que na igreja tradicional. Sim, pastor, mas como é que estão se batizando na igreja tradicional? Como é que estão se batizando na igreja tradicional? Porque a minha preocupação não está em igreja missional nem igreja tradicional. Até quando eu cheguei aqui no início, eu disse que depois que você tem filhos e seus filhos começam a crescer e eles começam a ter identidade para discutir com você, você começa a mudar de certas posições, ficar mais calado. Você vê que aqui são 4 contra 1. 4 não. Tu também. 4 contra 1. O moderador ficou. Eu tô mais calado do que outra coisa. Isso, a gente quer Depois que que eu você fale. infartei, Eu eu não botei quero que na você minha cabeça infarte, que eu mas- tenho que procurar o equilíbrio das coisas. Então eu tô procurando o equilíbrio. Eu vou. Mas a minha preocupação está na igreja, que vocês chamam de igreja tradicional, e a palavra que o pastor usou, isso que está me preocupando. As coisas do mundo estão entrando dentro dessa igreja tradicional. A minha preocupação não está na missional. A missional tem a missão dela e beleza. É outra história. É outra história, toca para frente. Ela foi criada com esse objetivo, entendeu? E vão lá a luta. A minha preocupação está na mudança que está acontecendo dentro da igreja tradicional. O que é que eu estou trazendo lá de fora para dentro da igreja tradicional, me permito usar esse termo, né? Para dentro da igreja tradicional, para dizer, eu preciso alcançar o jovem ali. Para eu alcançar aquele jovem, eu preciso utilizar a luz, eu preciso utilizar minha calça jeans. Igreja Jovem de São Eu Luís. preciso utilizar minha igreja Jovem São Luís, Errado. né? E dentro da igreja, aí tá lá, palmas para Jesus, o senhor falou do bater palma, acabou um corinho negro, palma para Jesus, né? Então eu estou utilizando tudo isso para ganhar um jovem. Há necessidade disso. Essa é a minha preocupação hoje, entendeu? Eu preciso usar o equilíbrio, válida essa preciso. preocupação. Eu entendi, discuto com os meus filhos e converso muito com eles. Ontem à noite mesmo eles foram lá para casa e a gente conversou bastante. Sobre isso aqui, não. Não, Ah, tá. Mas a minha preocupação continua, porque dos meus filhos, vocês vão vir os seus filhos. Os netos. Cadê as historinhas do teu filho que nunca mais eu ouvi? Heitor, Então o Heitor precisa continuar contando as historinhas. Não pode parar. tempo Andando pra pelo- contar, Tempo, pra tempo tem. gravar. e Tempo tal. tem, mas essa é a minha preocupação. Sim. Mas Como ele é que sabe vai essa ser- como é que historinha vai lá. ser- Como é que vai ser a geração do Heitor? Como é que vai ser essa geração do Heitor? Olha, o Se grande. eu estou deixando a influência do mundo entrar aqui dentro com uma roupagem de que eu preciso ganhar o meu jovem através disso aqui. Eu não preciso ganhar Não, o meu jovem olha. através disso. Porque na minha época, cara, eu não precisava ganhar jovem assim. Será que tem que mudar? Precisava, Jó. Precisava, só que com É os instrumentos isso que eu, da época. é isso que eu ia fazer. Mas, sabe o João, que eu ia mas, fazer? João, o Rapidinho, jovem ó. da tua época A gente- é o mesmo dessa época de hoje. Não, essa- precisava, Fala aí por rapidinho exemplo. que eu quero A gente jogar tem uma- muita dificuldade em lidar com mudanças. Por exemplo, como é que alcançava o jovem da época? Era com aqueles slidezinhos do Giliardi. Ei, Quan- mas era Quando bom. começaram a botar na igreja os projetores, não sei se você lembra
da confusão que deu, porque o Inara era projetado na tela e os senhorinhos não levavam faziam mais isso. e não traziam mais o Inara. Mas e eles... até hoje eu estranho isso. Pois até hoje é, eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. Mas isso E aí, cadê a tua João, Bíblia? Tá dentro do teu celular. Até hoje eu estranho isso. Até hoje eu estranho isso. olha, eu já vivo uma época que eu sofri com mudança também, por exemplo, na minha época de jovem, né, Mas tu não é de velho, adolescente, velho não sou nada, eu. eu sou velho já, de adolescente, a gente passava, quando chegava o mês de novembro, a gente já estava ansioso esperando um novo CD jovem. E eu via as músicas e ficava aquela ansiedade para cantar no retiro, e já tinha que chegar no retiro com a música na ponta da língua que era para passar na frente dos outros. Hoje não tem mais CD Hoje jovem, não tem tá? mais. Não existe Isso eu mais. sofro. Cadê os CD jovens que eu amava tanto, entendeu? Então eu compartilho de alguns sentimentos seus. E eu acho que pessoas como você são imprescindíveis para a igreja. Nada. Porque vocês formam uma barreira que protege Controla os excessos, né? liberalidade, Controla os exatamente, excessos, dos né? excessos que talvez uma nossa geração possa querer trazer. E assim as coisas vão. Mas, Joilson, amanhã eu morro. Amanhã essa geração vai se acabar. Aí eu vou Aí entra estar a aí minha no seu preocupação lugar. com a geração do Heitor, com a geração dos meus netos que nem vieram ainda. Se vocês que são jovens não se preocuparem com isso, Fale ali, Como é que qual é vai a ser câmera a que ele geração fala de aí, amanhã? Lúcio? Mas, ó, me diz aí. tu ouviu meu posicionamento aqui? Essa câmera ouvi. aqui, ó. Eu faço parte da liderança jovem. E assim, eu não vou deixar nas reuniões de liderança jovem de manifestar minhas preocupações. Porque assim, se a igreja jovem de São Luís, já que a gente já tocou no assunto da igreja jovem, ela for uma igreja que tá só levando entretenimento, eu mesmo saio daqui, cara. Sim. Por quê? Porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia, cara. Entendeu? Por isso tô vendo tua Bíblia ensina mesmo. Eu Você não compro, trouxe celular, você trouxe Bíblia. eu sou Uma professor da escola Bíblia aí. sabatina, eu compro livros próprios para estudar a lição, então assim, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu entrei na igreja adventista, eu saí da igreja católica, a igreja adventista é bem novo. Sabe o que me encantou na igreja? Profecia. Eu com 11, 12 anos, cara, eu devorava livro de profecia de Daniel e Apocalipse. Gostava de estudar a Bíblia. Todo sábado à tarde na minha igreja tradicional, tinha uma classe para estudar Daniel e Apocalipse. E hoje, é até um desabafo meu, a gente vai estudar lição com a nossa classe aqui na Igreja Jovem, no Casle. A galera tem deficiência de um assunto às vezes simples. Ainda acham que precisam cumprir coisas, guardar coisas para serem salvos. Entendeu? Temas básicos da edificação pela fé. Então a gente sente isso. Hoje, infelizmente, a gente tem que trazer essa galera para a igreja, sim, mas não pode deixar de dar o alimento sólido, porque a gente percebe nitidamente que a galera não tem mais E apego. qual é o alimento sólido mais fácil para eles? Lição da escola sabatina. Sim. E eles não têm. Por Eles quê? não querem Porque saber. é melhor Netflix, é melhor Sim. outras coisas, cara. É. Aí vem a desculpa que o meu amigo aqui me deu. Que, não é só ele não. Todos eles da geração de vocês dão essa desculpa. Os meus filhos me dão essa desculpa todos os dias. Tempo. Macho, todos nós temos tempo. Deus deu o tempo de 24 horas para todo mundo. Rapaz, lá e tal. Todo mundo tem tempo. Deu o tempo de 24 horas para todo mundo. Você é que vai dividir. Antigamente a gente até pregava assim: você tem 8 horas para dormir, você tem 8 horas para trabalhar, e as outras 8 horas você faz o quê? Te entendo. E digo Entendeu? mais, Então, a ó. desculpa não pode ser tempo para estudar a lição da escola sabatina, se- para ler o capítulo da Bíblia. Sim, se Entendeu? o jovem for fundamentado no Evangelho, na Bíblia, falo isso por experiência própria, ele não vai ser atingido nem pelo tradicionalismo, nem E pelo nem pelo modernismo. modernismo. Porque o fundamento dele é Cristo, cara. Entendeu? Um pouquinho mais ou menos de luz, não faz diferença nenhuma pra ele. Pra mim, por exemplo, o louvor é bonito aí? É. Ó, eu já cantei, passei muito tempo cantando. Cantei em grupo masculino, o último grupo foi o ABBA. E já perguntaram assim pra mim, cara, pô, é legal cantar? É. E quando tu tá lá com o grupo, cantando, como é que tu te sente? Cara, eu não sinto nada, cara. Eu só vou lá e louvo a Deus e acabou. Não tenho que ficar dependendo de emoção e para poder exercer minha fé, entende? Então, assim, essa é a minha preocupação também. É que a fé dos jovens da igreja seja racional para estar na Bíblia. Não em, hoje eu preciso para a igreja jovem porque eu gosto da música, eu gosto da luz, eu gosto do ambiente. Cara, se ele vir para cá com essa intenção, ele tá Eu fora do eixo. concordo com o Jó, Ah, nossa. o argumento de que o mundanismo entra na igreja. Quando a gente deixa de dar prioridade para aquilo que é de Cristo, para dar prioridade para aquilo que é do mundo. Uhum. A questão do tempo. Não tem tempo para escola sabatina, mas tem tempo para o WhatsApp, Facebook, tem tempo para
para o Instagram. Então, é um argumento furado. Então, eu digo que o mundanismo entra na igreja quando eu deixo de escutar a música que me edifica espiritualmente, escuto outra música. Quando eu sou influenciado por doutrinas errôneas, quando eu não dou prioridade para estudar a Bíblia, que tem uma base bíblica para isso, né? Eu acho que o mundanismo, quando o pastor diz assim, olha, a gente precisa modernizar sem mundanizar, eu acho que o mundanizar está mais relacionado a questões doutrinárias que a gente deixa de lado, deixa se levar por pensamentos, e aí você vai ver pensamentos que tem aí de uma galera jovem que vai junto, vem uma cantora, porque eu acho que é assim, porque eu tirei um fardo dos meus ombros quando comecei a usar isso e tal. E a gente tem uma doutrina sobre essa questão da identidade cristã, né? Tudo que a gente tem como corpo doutrinário, não tem essa aqui é mais importante, essa é menos importante, não. Tudo ali é importante, está no corpo doutrinário. Isso aí é um pacote ideológico que o adventista carrega. E é tudo importante, isso aí entra para a gente assim como os mandamentos, assim, se eu faço isso, mas imagine se eu aceito o adventismo como um pacote ideológico, diz, não, eu acho certo não se alimentar de carne assim, de carne de porco, de camarão e tudo, não, eu discordo do sábado, e eu quero ser um adventista mesmo assim. Eu vou ser um adventista manco. Por quê? Porque não está completo. Eu não aceitei por completo essa doutrina da decisão que eu tomei. E não é por ser uma questão adventista, é por ser bíblica. Isso aí está na Bíblia. Então, quando eu desfaço dessas coisas aí, eu sinto que o mundanismo entra na igreja. Mas eu não atribuo o mundanismo a uma luz que a gente usa. Agora, se essa luz que a gente usa como iluminação, se ela está sendo usada da mesma forma que se usa numa boate, numa discoteca, para fazer... Então, eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que o problema não está na bateria, não está na luz, não está no microfone, não está na guitarra. Eu acho que o problema está na maneira como esses instrumentos são usados. O problema não está na internet. Você usa a internet para pregar o evangelho, é uma bênção. Você usa a luz para iluminar, para pregar o evangelho, vai ser uma bênção. Agora, o mesmo instrumento que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, usado de forma errada, né? Então, eu não entendo como mundanismo objetos parados, que a função dele é iluminar e clarear. Eu não entendo. Agora, eu entendo como mundanismo, quando as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar quem está cantando. Quando as pessoas batem palma para quem está cantando e não para Deus. Então, para que não fique, você bateu para quem está cantando, bateu para Deus, não há necessidade de palma. A palma é por Deus quando salva um cristão lá da miséria, das drogas, de tudo, e ele batiza, sim, eu fico feliz, eu bato palma ali, sabe? Mas é para Deus que Jesus conseguiu libertar mais um. Agora, qualquer coisinha, tá batendo palma... Eu vejo, pastor, que é isso que a gente está falando mesmo. Tipo, tá faltando fundamento bíblico, né? Na juventude. Hoje teve uma coisa na classe, conselheiro jovem, que me deixou muito feliz e ao mesmo tempo preocupado. Acabou a lição que a gente dividiu hoje por classe, né? E uma menina chegou para mim assim, David, melhor momento para mim do culto é quando eu discuto, estudo a Bíblia com vocês, e é tão pouco tempo. Então, assim, hoje o pastor teve também um tempo reduzido, né, para pregar, né? A gente já falou sobre isso. Estourei 20 minutos. Estourou? Mas, assim, cara, a melhor parte, que é a Bíblia, às vezes a gente reduz o tempo, né? Não dá tanto crédito, porque a gente precisa cumprir a programação, o script ali. Não é uma crítica, né? Mas é uma observação que eu acho válido, já que você está aqui, que é conselheiro jovem, né? Porque hoje, eu como professor da Escola Sabatina, dessa igreja que eu faço parte hoje, eu vejo uma juventude que não estuda a Bíblia como deveria. É fraca. Muito fraca, cara. Muito fraca. Tanto que a gente, na recapitulação dos professores, a gente aborda a lição de um jeito, e lá a gente fala assim, beleza, mas a gente não pode falar assim para eles na classe, que eles não vão entender. Cara, até termo grego eu pesquiso para entender o texto bíblico, mas eu vou falar aqui na classe, o cara vai ficar boiando, mano. Essa é uma situação que, infelizmente, ela não é só da igreja do Casley,
Uhum. Não é só da igreja adventista, ela é geral. Não, é dessa geração. É uma questão de geração. Quando eu faço algum sermão, eu até digo, nós estamos vivendo a pior geração de todos os tempos. Isso é bíblico e é profético. Uhum. Então, essa mornidão do jovem não se aprofundar, isso aí é profético, Sim. né? Então, isso que você encontra, em alguns lugares estão mais acentuados do que outros. Por exemplo, as igrejas tradicionais dos Estados Unidos, elas estão fechando. Por quê? Porque os filhos não se tornaram cristãos como os pais. Então você entra numa igreja, tem 30, 40 idosos. Aí você vai no outro ano, tem 35, porque 5 morreram. Você vai, não é, tem igreja com 10, com 8. Então o que é que aconteceu com a igreja? Entendeu? O que é que aconteceu com a igreja? Essa morreu. A gente está caminhando para o final e, né, vendo vocês, né, discutirem a respeito desse tema, e aí a gente reflete, né, pegando um pouco do que o Jó, né, a preocupação, né, o zelo que ele está trazendo aqui também, porque o ponto central de todas as religiões é Cristo, né? Assim, cristianismo, né, de todas as religiões cristãs, é o Cristo, não, o central é Cristo e etc. E a igreja adventista, ela sempre teve uma peculiaridade, sempre teve uma identidade, alguma coisa que diferenciasse dela, né? Então, a grande preocupação, eu acho que é a gente não perder esse princípio, né, essa peculiaridade, e não ser mais uma religião genérica. Era conhecido antes como o povo da Bíblia, né? Povo da Bíblia. Enfim, talvez caiba assim, um certo zelo, né, pelo que nós somos, né, como instituição. Vamos lá, a gente está caminhando para o final, né, já muito bom, o papo rendeu aqui, muito bacana. Eu acho que esse vai, né? Esse vai estar indo já. Cortou os comentários, Lúcio, aí, ou liberou? Enfim, deixa o povo comentando aí. Só 2 perguntinhas para a gente encerrar, né? Aí a gente encerra. Então, antes de fazer essas 2 perguntinhas, alguém quer fazer uma última consideração a respeito? Alguém não, vamos lá, desde... A minha consideração final, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, preservar o que é tradicional, mas desde que esse tradicional não golpeie o evangelho, né? E a gente tem que modernizar sem abrir mão dos fundamentos, né? Dos princípios. Pastor Jurandir. Eu acho que foi bem aí no que ele disse. Nós temos que modernizar sem mundanizar, né? Como o pastor Ayrton falou essa frase. E a gente precisa da igreja tradicional, porque ela fortalece através da escola sabatina, através do sermão, ela fortalece a comunidade de dentro. E a gente precisa da igreja missional, a gente precisa de uma igreja lá fora também, que arrisque mais lá fora, que tenha um evangelismo permanente, né? Que tenha uma classe de discipulado forte, que seja uma igreja intencional, né? Isso não quer dizer que a igreja tradicional não possa fazer isso. Claro que pode fazer isso. Claro que pode, mas o que a igreja... o que aconteceu na igreja? Essas pessoas que se afinavam dessa forma, elas acabaram se juntando para fazer isso aí. Agora, a preocupação é com os excessos, né? Eu acho que tanto na igreja tradicional quanto na igreja missional pode ocorrer dos excessos. Ser influenciado pelas coisas do mundo hoje em dia é muito simples. Isso acontece dentro da casa da gente, vendo um programa de televisão e tudo. Esse é o objetivo do diabo, é influenciar, é tirar o foco de Cristo, né? Então, como igreja, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser guardiãos aí dos nossos princípios, né? Se a gente consegue preservar esses princípios e a gente mantém essa pérola para as novas gerações. Quando Deus chamou ali Abraão, Deus estava pensando o seguinte: olha, está se perdendo, aquilo que eu quero de precioso para o meu povo está se perdendo. Então eu vou tirar Abraão daqui, da terra de Ur, e vou transformar aqui numa denominação no povo israelita, para que esse povo leve essa mensagem até chegar em 2021.
Porque se Deus deixasse daquele jeito lá, não ia chegar. Então Deus preservou e criou a nação israelita para trazer essa mensagem que chegasse até a gente. Então esses princípios que nós temos, como Israel moderno, nós temos que preservar esses princípios para que chegue. E até lá, excessos podem aparecer, mas que essas coisas não venham tirar a gente do foco maior, que é a salvação, e os nossos filhos e netos permanecerem firmes nessa palavra. Porque, olha, uma coisa eu tenho que deixar claro aqui. O reavivamento, ele é individual. Então, às vezes, o David estava falando de uma classe lá, né? Uma classe, a gente percebe que um está... Mas você encontra outro que está. Você encontra outro que lê a Bíblia, que lê a escola sabatina, aquele que está firme, que para ele é outra realidade. Isso aí vocês estão fazendo que ninguém tem tempo, ninguém... Não, ele dá prioridade para aquilo ali, ele dá prioridade para o culto, ele dá prioridade para a lição, ele dá prioridade para a Bíblia, ele vive aquele momento. Então, ao mesmo tempo que a gente coloca no mesmo pacote essa mornidão, nós encontramos os Elias, os Eliseus, nós encontramos os Enoques, nós encontramos essas pessoas que andam com Deus e têm um relacionamento com Deus. E isso não é indiferente se está na missional, se está na contextualizada, se está na tradicional, porque o reavivamento, antes dele ser coletivo, ele precisa ser individual. E eu acho que esses individuais se encontrando vai dar um coletivo. Muito bem. Joilson? Cara, tem uma coisa que eu vou falar e o Jó vai concordar comigo. Olha aí. Independente de qualquer coisa, a gente nunca pode esquecer quem é o dono da igreja. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho da igreja adventista é que ela não tem dono humano. Não é de ninguém, nenhum ser humano. Essa igreja ela é de Cristo. Então que a gente possa fazer tudo aquilo que agrada ao coração do dono. Muito bem. Jó? Rapaz, pena que o tempo acabou. Eu fiquei muito tempo calado. Nós devemos só ter cuidado, e aí eu vou me voltar para o meu pastor de novo, que eu não concordo com ele, com esse termo de tecnologia e modernismo. A gente precisa definir bem, pastor, para os nossos jovens. Você não concorda comigo, não. Você não concorda com esse ponto. Pastor, a gente precisa definir muito bem para os nossos jovens o que é mundanismo, o que a gente está trazendo para a igreja lá do mundo. Entendeu? Para a gente não ser totalmente liberal e eles podem trazer o que eles quiserem e está tudo bem. E não é assim. Acho que o caminho não é por aí. Então a gente precisa traduzir muito bem. E já que eu trouxe o livro da Soraya, eu vou ler. Claro, por favor. Um conselho para a igreja. Um guia prático para o povo de Deus. Mostra ele naquela câmera ali, ó. Eu li esse livro e gostei muito dele e aconselho a todos os jovens a lerem esse livro. Apesar que muitos artigos aqui, o artigo que eu vou ler deve estar no livro Conselho aos Jovens, que você deveria ler. Ela faz um apelo aos jovens. Ela diz assim: queridos jovens, amigos, aquilo que semearem, isso hão de colher. Vocês têm uma influência para o bem ou para o mal sobre a mente e o caráter dos outros. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu estou pregando hoje, principalmente os jovens, tudo que você está fazendo hoje, as pessoas estão prestando atenção e você está tendo uma influência na mente do outro. Quando você diz que você gosta de Bíblia, quando você diz que você gosta de Espírito de Profecia, que você gosta de profecia, e eu acho que a tua geração foi uma geração que gostava realmente de profecia, você pega o Dante, pega você, né? Pega Joilson, acho que gosta, o Caio. Tem uma turma aí que gosta realmente de profecia. É uma turminha boa, que na minha época era Carlos Chagas, Carlinhos, era o Urias, era uma turma que gostava realmente de profecia. Muitos jovens, eles entram para a igreja por causa da profecia. É um desafio para eles, né? Então a Soraya diz que é um grande desafio para vocês e vocês têm uma influência muito grande na mente dessas pessoas. Então eu tenho que ter bastante cuidado no meu filtro, o que é que eu estou trazendo para dentro da igreja, porque os jovens que estão ao meu redor, eles estão observando. Quando vocês tinham o coral, e Diego era o regente desse coral, e a minha oração... ainda tem coral, sim. Quando tinha, que eu não tenho, não estou vendo coral, então não tem. Não, ele está acontecendo de maneira remota. Vai então voltar. A minha preocupação, justamente com o Diego, era a influência dele perante o coral. Diego, você está na frente de Batalhão. 150 pessoas, 110 pessoas, 120 pessoas. Meu filho, olha a tua conduta. Aqui dentro, na frente do coral, e fora, lá fora mais ainda. Eles vão dizer assim, e a minha briga com... Bom, não posso dizer para vocês qual era a minha briga com ele, não. Depois eu vou dizer pro velho. Fala. Não, vou dizer não.
É outro podcast. Outro podcast. outro Vai lá, podcast. fecha aí, fecha essa. Pais e Ele filhos, dizia assim, Legião ó, lá Urbana. vai o cristão. Antigamente falava assim, lá vai o filho de João Inácio. João Inácio era meu pai. Então, quando eu fazia as coisas erradas, o nego dizia assim, lá vai o filho de João Inácio. E hoje em dia diz assim, lá vai o cristão, o crente, lá vai o crente, ali o crente ali. Então, você tem que ter cuidado na influência que você está passando. Cuidado com o mundanismo e a tecnologia. Elas estão se misturando. E entre a salvação e a perdição, a linha é tênue. Eu acho que eu estou salvo e eu estou perdido. Então eu tenho que ter bastante cuidado. E a Sora White, ela é clara. Ela diz aqui, ao seu redor, alguns foram cuidadosamente instruídos e outros que foram tratados com condescendência, mimados, lisonjeados, elogiados, até que ficaram positivamente arruinados para a vida prática. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando para esses jovens. Aí vai, só o último parágrafo aqui. Muitos professam estar ao lado do Senhor, mas não estão. O peso de todas as suas ações acha-se ao lado de Satanás. Então eu tenho que ter cuidado. O pastor usou um texto da Bíblia, que eu sabia que alguém ia usar esse texto da Bíblia. Eu tinha certeza absoluta que alguém ia usar, e o pastor, para minha sorte, foi o pastor que usou. Mas deveria ter sido vocês e não o pastor. Eu tenho que ter cuidado usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 19 a 23. Eu me fiz de fraco para atender os fracos, eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Cuidado com isso. Porque com essa ideia, muitos se fizeram de hippie, muitos se fizeram de drogados, muitos se fizeram de bêbado e lá ficaram. E lá ficaram. Então eu tenho que ter cuidado. Primeiro que eu estou sendo observado. Eu tenho que me fazer de fraco? Tenho. Paulo se fez. Mas Paulo tinha uma base, que você disse que, né, e a gente está vendo que os jovens da nossa geração não estão tendo. Paulo tinha uma base bíblica fortíssima. Eu Paulo sempre entendi esse texto, se fazer de fraco, mas assim, para ir para o nível de intelectual de quem ele está falando. Sim, sempre ele usava. entendi assim. É o que eu ia falar agora. Ele foi para frente de Félix e Festo. Festo era o outro rei que ele foi? Ele foi para frente dos caras e nós hoje não temos coragem. Se hoje um governador, um deputado te chamar para discutir Bíblia, você teria coragem? Você tem uma base bíblica, você tem. Sim. Você tem uma base bíblica, talvez você tenha. Sim, mas você entendeu como eu usei o texto, né? Não foi o texto de maneira... Mas você eu vou querer réplica, porque não foi isso que... Citou teu nome. Eu fui citado... Vamos lá. Eu fui citado e o que eu falei foi que Paulo não disse... Eu não disse, Paulo não disse eu fumei maconha para ganhar os maconheiros. Paulo não disse eu fui para baladas para ganhar os baladeiros. Eu tô contigo aqui, ó. Tu tá discordando de mim, eu tô concordando contigo. Então nós temos que ter bastante cuidado com essa pregação do evangelho para essa geração. Precisamos pregar para eles? Precisamos. Precisamos da igreja missional? Precisamos. Mas eu volto a dizer para você, cuidado com o que nós estamos trazendo para a igreja tradicional. A igreja tradicional está deixando de ser igreja tradicional. Todas elas. Você vai no Parque Atenas, você vai não vou citar as outras, né? Mas você vai no Casley, né? E você vê que tem uma mudança sutil, né? O inimigo, ele é danado para fazer essa sutileza, como foi com Eva, como foi com Sansão, como foi com muitos outros. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Pronto, eu ia fazer duas perguntas, mas uma já foi respondida aqui, uma só para... Eu quero que vocês sejam bem direto. É isso e pronto, e acabou. Vou começar com o Jó e vocês vão pensando aí, aqui, rapidinho. Jó, o que tu sente mais saudade da igreja, né? E que não tem mais? Vamos lá, rapidão. Eu sinto mais saudade da igreja, que não tem mais? Que não tem mais. Alguma coisa que se tinha na igreja e hoje deixou de se fazer, rapidão. Música do Inário. Música do Inário. Pronto. Joilson. Música do Inário. Cara, eu não sei, eu tô pensando aqui, eu vou passar minha vez. Sem saudade de nada, Joilson? Acredito não, Joilson. Eu sinto saudade dos estudos proféticos no sábado à tarde. Eu cresci com essa base aí. Pronto. Pastor? Eu sinto saudade que na minha época, à tarde, o sábado não era para dormir. O sábado a gente entregava folheto, não tinha livro missionário, era folheto. E depois que a gente entregava folheto, dava estudo bíblico, no final do dia tinha um JA. Então o pessoal saía 2 e pouca de tarde, 2:30, dava estudo bíblico, pegava folheto. Então o JA era para terminar com o pôr do sol, que a gente fazia o momento, o culto, encerrando o sábado. Então era algo muito especial. E a minha igreja, lá em Pesqueira, fica próximo de uma montanha, onde fica uma Serra dos Índios ali. Tá demorando para tu pensar, Júlio. Então, é justamente aquele momento que me vem à mente. Então, eu sinto saudade disso, que é quando a gente chega na igreja. Hoje,
praticamente o culto jovem morreu no Brasil inteiro, outros lugares já não existem também, né? E essa parte do sábado à tarde tem ficado praticamente para as pessoas dormirem, né? Deixa eu só complementar antes que o juiz fale, cara. Enquanto Complementar o que o pastor está falando. Pela primeira vez, agora eu vou a favor do pastor, viu? Rapaz, e depois do JA, na minha época, pastor, depois do JA... Momento nostalgia. Momento nostalgia, eu gosto desse momento de nostalgia. Depois do JA, a gente ia para a Praça Nossa Senhora da Paz. Quem conhece o Rio de Janeiro, tem um bairro no Rio de Janeiro chamado Ipanema, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro. E lá tinha uma praça, Nossa Senhora da Paz, ficava em frente à Igreja Católica, Nossa Senhora da Paz, né? Então a gente ia para essa praça, montava o projetor, a menina no teclado, e eu regendo, sempre fui regente de congregação, eu ia para a regência, e os jovens fazíamos um círculo na praça, pedia o vizinho luz emprestado, né? A gente ia lá, pedia vizinho para poder botar o teclado e o projetor, e a gente fazia um trabalho missionário na Praça da Nossa Senhora da Paz. O pessoal saía da missa e vinha direto para ver os jovens cantando na Praça da Paz. Eu sinto saudade disso. Pronto, deu tempo. Eu já tinha até falado, né? Eu sinto saudade dos CDs jovens. CD jovem. Pronto. Qual foi o primeiro CD jovem? Foi em 1992. 92? Foi. 99, Qual foi o rapaz. título? 92. O título eu não lembro. Brilha Jesus. Vamos lá. Eu sinto saudade de JA com muita velocidade bíblica. Tinha velocidade bíblica. Pô, isso era bom, viu? Isso era bom, cara. Gente, Eu não obrigado. sinto saudade disso que eu sempre perdia. Eu sempre ganhava. Gente, muito obrigado mesmo. Muito Pode bater bom. palma aqui. Muito bom. Paga a luz! Essas palmas são pro Jó. Muito obrigado mesmo, né, pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que, no mínimo, no pior dos resultados, cabe uma reflexão. Acho que vai deixar uma reflexão, né, sobre esses aspectos. E é sempre válido uma autocrítica, né, independentemente nessa igreja tradicional ou Missional. missional. Eu só quero falar messiânica, cara. Não sei porquê. Missional. É isso aí. Obrigado você também que esteve conosco, tá bom? A gente agradece também toda a equipe de produção que está aí nos bastidores aí, movendo as câmeras e todos nossos equipamentos. E agradecemos a você mais uma vez que esteve conosco. E até uma próxima oportunidade com o nosso Podcastly, Pé na Porta.